Eu vou conversar agora com o Felipe Gandra. O Felipe, ele é diretor comercial do Volumoso e nós vamos falar sobre a importância de um bom manejo das pastagens agora, no início das chuvas, para ter folha em abundância e aumentar a lotação animal da sua fazenda. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para a gente discutir um tema muito interessante que tem que ser feito agora. É isso mesmo? É isso, Toninho. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer estar participando aqui com vocês, né? Pela qualidade do programa, pela qualidade da audiência. Tá? Isso é muito bom. Te agradeço pelo convite. É isso, é uma honra. Felipe, é o seguinte, nós estamos aí no limiar do início das chuvas. Algumas regiões já caíram um número relativo de água, mas uma boa parte ainda não. E nós sabemos que a maioria dos pastos brasileiros estão numa condição não muito boa. Tem pasto aí ruim que o gado chega a perder os dentes de tanto roer terra, sabe? Bom, existe saída? Existe. Todo capim que você tem na sua propriedade é bom. Depende se você vai dar comida para ele ou não. Não é isso? É a máxima, né, Toninho? É. Se você der comida para o capim, a planta vai fornecer folha para o boi, que é o que interessa. E você vai ter um resultado positivo. E o Felipe, ele é o diretor comercial de um produto que o Felipe lançou e já está há algum tempo no mercado e vem dando um resultado fantástico. É como se fosse uma vitamina para o capim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Toninho. O que acontece, Toninho? Se a gente for pensar hoje em uma adubação consciente e econômica do pasto, o produtor rural ele consegue fazer isso com as ferramentas e inovações que tem hoje no mercado. Sim. Agora, nós desenvolvemos uma formulação que auxilia o produtor nesse processo. E veja bem, na hora que eu falo auxiliar, para você utilizar alguma inovação ou um produto como esse, a gente precisa fazer o passo a passo. Claro. Antes de usar, de fato, a tecnologia. Então, o que acontece hoje? Para a gente fazer essa adubação consciente e econômica, a primeira coisa, Toninho, que a gente precisa é o produtor se conscientizar que ele precisa entender o que está no solo dele, o que ele tem no solo. E, para isso, a gente precisa de uma análise de solo. Né? Então, hoje, não tem como a gente dar sequência em qualquer tipo de programa de adubação dos pastos ou querer sair de uma situação A para uma situação B, que é o desejo do produtor de aumentar a lotação, sem a gente ter o prognóstico, o diagnóstico do que tem na pastagem. Isso é a mesma coisa, Toninho, de o médico receitar para o paciente uma receita sem ter o exame. Então, fica inviável. E eu vejo, Toninho, muitas pessoas, muitos produtores que querem fazer a coisa certa, que estão no caminho certo, mas que de fato não tem essa primeira situação. Trabalha-se com análise de 1 ano, 2 anos atrás. Então, o solo ele vai estar mudando, ele vai estar em constante modificação, né? Tanto a parte física quanto química e biológica. E para isso, para a gente dar uma receita que de fato seja viável e econômica, para que você comece hoje a tratar do pasto, para que na hora que chegar em março, abril, chegar na entrada da seca, você ter uma quantidade em volume de macega para que você consiga segurar a lotação, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico do solo, que seria a adubação corretiva de solo, para depois sim a gente vir com a adubação foliar de manutenção, lançando mão de um produto desse, de uma tecnologia dessa. Pois é, o produto que a empresa do Felipe desenvolveu é um produto que você utiliza, é uma adubação foliar, você aplica isso com pulverizador, mas só que para aplicar com pulverizador, porque milagre não tem, né? Não existe milagre. Existe. Você tem que fazer a coisa certa. Se você já tem a análise do seu solo agora bem recente, está na hora então de você pensar fazer essa adubação foliar. E que, por incrível que pareça, o custo por hectare dessa adubação foliar, desse estimulador, vamos dizer assim, estimulador para pastagens, é muito mais em conta do que a adubação convencional, né, Felipe? Isso, Toninho. Tem casos que na hora que a gente utiliza o método volumoso,
de correção e adubação de pasto, a gente consegue até 30% a 40% de Mais redução barato. dos custos. Isso já é significativo, né? Porém, é um trabalho continuado, né? Então, ele é inversamente proporcional. A partir do momento que a gente adota o programa, de um ano para o outro, você tem uma economia, inclusive nas aplicações dos próprios produtos da linha Volumoso. Porque a gente entra com a correção que precisa ser feita e depois a gente vai mantendo esse pasto, né? Nós vamos fazendo uma manutenção, uma adubação de manutenção. E isso, por ser feito via líquido, via foliar, ou líquido via solo, como seria o primeiro protocolo, ele gera uma economia por quê? Vamos pensar comigo, ele não tem perda. A perda hoje de uma adubação granulada, de uma aplicação granulada, é quase 30%. Que volatiliza, lixivia com a chuva, evapora. E aquele não, ele bateu na folha, ele colou ali. Acabou, ele bateu, colou e é absorvido em apenas 1 hora. Ou seja, depois de 1 hora que você aplicar o produto, pode chover que não tem problema nenhum, né? Que não é lavado o produto, vamos falar assim. Agora, agora como curiosidade, você estava falando, eu estava me lembrando aqui. Eu fiz uma reportagem agora recentemente de uma propriedade rural onde o produtor ele mexe com leite, trabalha com leite. Certo. Aqui próximo a Goiânia. E lá é utilizado uma adubação foliar também. É o mesmo processo, são hormônios. Isso, é um composto de hormônios, né? Na verdade, nanotecnologia, é uma coisa assim, né? Envolve uma cadeia de óleos, né, essenciais, junto com alguns fito-hormônios, que são os hormônios que a própria planta produz. Né? Então a gente consegue aditivar isso no composto, aonde ele tem essa qualidade, essa classificação de estimulador metabólico, ou seja, ele vai estimular o metabolismo da planta. Inclusive, Tony, essa fórmula ela vem sofrendo alterações e melhorias a cada ano. Esse ano a gente conta com o apoio do Dr. Fernando Coelho, que estaria fazendo as indicações, né? Então, o produtor que quiser essa melhoria de pasto, ele vai tirar a análise, vai enviar para nós, aqui na Gandra Inovação Então vocês vão Agrícola. fazer uma coisa quase que individual? Isso, nós vamos fazer caso a caso para entender a necessidade de cada propriedade. Veja bem, Toninho, hoje você tem um sistema extensivo e você quer sair de 1,5 UA para 2,5 UA. A realidade de adubação e o receituário para você é uma. Aí você tem um rotacionado, às vezes na própria propriedade, ele tem extensivo e tem rotacionado. Então, a classificação da necessidade do rotacionado é diferente do extensivo. Já entendi. Então, nós não vamos produzir capim a mais para sobrar, vamos falar assim. Então, nós vamos produzir na medida que o produtor precisa, que a propriedade precisa, e para isso eu preciso de algumas informações da propriedade rural, né, que são individuais. Objetivo com lotação, se é rotacional, o tipo de capim, de forrageira, interfere também, para que a gente possa dar essa consultoria. E veja bem, para quem é hoje cliente volumoso, desse método volumoso, essa consultoria e sugestão de correção é inteiramente gratuita. Né? Então, o cliente já está embutido no pacote. Já está embutido no pacote com uma pessoa de renome, de referência no nosso meio. Não, né? Fernando Coelho sem sombra de dúvida, isso aí não precisa nem comentar que esse trabalho que o Fernando vem fazendo em algumas propriedades rurais, na área de plantio, de sistema de adubação foliar, é um negócio fantástico. Francamente, vale a pena você que está nos acompanhando, na área de leite ou na área de corte, dá uma ligadinha pro Felipe, bate um papo, conversa, sem compromisso nenhum, tira algumas dúvidas, isso é fundamental. Bom, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, eu tenho certeza absoluta que esse é o produto certo para você que tem problema com pasto. Pode apostar nisso aí, eu assino embaixo em branco. Felipe, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Toninho, agradeço ao produtor rural e a Gandra Inovação Agrícola está a seu serviço para te atender com a adubação método volumoso, adubação consciente com redução de custos da sua passagem. É isso aí. Obrigado, Felipe. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.